Muito bom estar em casa. Tem um ditado em sueco que longe de casa ou fora de casa é bom, mas o melhor é estar em casa. Então, retornar dessa viagem, especialmente, foi a primeira vez, tanto para Ismael como para mim, na Ásia, e é muito longe. Estava comentando com o Tober aqui, chegando na Austrália, né? Então, tu viaja e não chega nunca. E a diferença de fuso horário é em torno de 10 horas. Ficamos 10 dias de viagem, então a gente nem chegou para depois voltar, né? Então, antes de adaptar-se na estadia lá, já estávamos voltando. E em algum lugar, acho que a gente está se achando já, né, Ismael, no fuso de novo. Mas queremos trazer um abraço muito forte dos irmãos lá, de Jakarta, da Indonésia. Tivemos junto com o querido Ed Léo e a Rose e toda a equipe ministerial deles. A igreja em Jakarta é uma cidade grande, ao redor de 20 milhões de pessoas, maior que São Paulo. A Indonésia tem mais população que o Brasil, tem 260 milhões, é maior que o Brasil. São 13 mil ilhas naquele arquipélago, acho que se chama assim, né? Então, assim, é muita coisa, é muito diferente. O Ismael tem uma graça para dormir e para comer. E, assim, é um companheiro de primeira, né? Mas eu confesso que eu tive um pouco mais de dificuldade. Mas, assim, valeu a pena. Queremos dizer, assim, para a igreja que não foi passeio, tivemos trabalhando manhã, tarde e noite. Nisso aí o Ismael sentiu a falta da siesta dele da tarde, né, que começa às 2 e termina às 5, né? É uma siesta recalcada, sacudida e transbordante da parte do Ismael, mas eu vi o meu companheiro sofrer ali, porque de vez em quando ele saía assim, achava um canto, dormia um pouquinho, voltava, né? Mas tivemos um tempo muito precioso com os irmãos. Os irmãos extremamente hospitaleiros, muito generosos, nos honrando, nos abençoando, nos acolhendo. Éramos um grupo de uns 16 brasileiros, né? Várias partes do Brasil. E estando junto ali, então, manhã, tarde e noite, em ministrações e conhecendo localidades. São 11 congregações na cidade de Jakarta, há uma equipe apostólica e profética, depois há todos os presbíteros, né, e são 11 congregações que somam em torno de 12 mil discípulos, e todos eles em juntas e ligamentos, todos eles num convívio, né, como eles chamam lá, de microcélula, de convívio de 2 ou 3, nós chamaríamos de companheirismo, né, algo diário, que eles se comunicam, né, que eles convivem, oram, buscam o Senhor juntos. Há uma intensidade muito grande, há uma entrega diante do Senhor, muito lindo. Todos eles nas casas, convivendo juntos com uma igreja na casa, como base, e nesses relacionamentos de intensidade. Cito, depois o Ismael pode contar com mais calma, cito um exemplo. Nesses ministérios que nós acabamos de ver aqui com a fase, né, com tantos outros irmãos, lá também, paralelamente, vários ministérios de apoio e de socorro. Um deles se chama Rafa House, que é com pessoas com profunda depressão e com, agora deixa eu me ajudar a falar, esquizofrenia, né? Pessoas que diante da sociedade estão completamente sem solução. E nós ouvimos testemunho desses irmãos e irmãs. E a pessoa responsável nos falou então, e a gente fez várias perguntas, que das pessoas que vão, 60% permanecem no tratamento. E desses 60% que permanecem no tratamento, 100% é curado. Através de oração, de jejum, de libertação, de revelação da palavra, de se apropriando para lutar contra sofismas, contra fortalezas mentais, levando cativo a obediência em Cristo Jesus, edificando, acolhendo essas pessoas numa casa, né, onde as pessoas então começam a ser amadas e começam a ter uma nova identidade.
É algo sui generis, fora da curva, não existe outra estatística. Dessa forma, dessas pessoas que permanecem, 100% são curadas em nome do Senhor Jesus. Algo tremendo. Então a gente vê assim o poder de Deus, uma igreja pujante, uma igreja missionária. Uma das congregações que nós tivemos na Zona Norte se reúne num shopping, né? E acho que o Ed Léo já tinha contado para nós na última vez. E ali, só essa congregação, que é mais ou menos do tamanho da nossa, assim, em torno de 1.500 irmãos a 2.000 irmãos, eles têm 14 missionários dentro da Indonésia, sustentada por eles. Então, há um envio, há uma carga, há um clamor diante do Senhor, pelo propósito eterno de Deus. Tudo isso num ministério muito semelhante da revelação que Deus tem nos dado. De vez em quando o Ed Léo dava um abraço em nós, chegava pertinho e com aquele sorriso dele, ele dizia: nós somos muito parecidos. Vocês têm muita coisa igual a nós. Nós somos igrejas co-irmãs. Então assim, havia uma honra, um apreço, uma consideração muito grande dos queridos ali pela igreja aqui em Porto Alegre, e eles mandaram um abraço muito grande para todos vocês. Amém? E nós estamos juntos, em missão, pelo mundo e pela Europa. Há uma carga muito especial, junto com toda a carga que o Knut, né, o irmão da Noruega, Deus assim somando esforços, de norte, sul, leste e oeste, para essa missão no final dos tempos, neste grande avivamento, diante da volta do Senhor. E é uma alegria que nós, como igreja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil, podemos ser parte desse mover tremendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, um grande abraço, obrigado pelas orações. Realmente precisamos muito, porque é uma defasagem de tudo que é, né? Tanto sono como comida, como descanso, como colocar o espírito, alma e corpo em ordem de novo, né? Então, assim, é um desgaste muito grande para o corpo e para toda a tensão espiritual, mas valeu a pena. Foi uma viagem de trabalho, de estudo, que queremos que depois redunde em glória para nós aqui como congregação e para todas as conexões em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra comigo em Efésios capítulo 3. Tem um versículo 8 que fala numa expressão maravilhosa a respeito dessa riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 7, 8 e 9 ali, Paulo vai dizendo que ele foi constituído ministro ou serviçal conforme o dom da graça a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho, as boas novas, das insondáveis riquezas de Cristo. Quero, não sei se é ousadia, não sei se é intrepidez, não sei se é loucura, de tentar repartir algo que é insondável. Porque a palavra fala aqui das insondáveis riquezas de Cristo. Essas boas novas não é fake news, é real. As boas novas da vida de Cristo, do evangelho dele, a respeito desses tesouros infindáveis. Você sabe que meu português é limitado, então para entender um pouco mais eu busco vários sinônimos. No nosso aplicativo aqui em português tem umas 12, 13 versões em português, e eu fui pegando alguns sinônimos dessa palavra insondável: ilimitado, inescrutável, incompreensível. Os tesouros infindáveis, incontáveis de Cristo Jesus. Então, acho que tu entende um pouco o meu dilema aqui.
Como repartir algo que tem essa dimensão? Insondável, incontável, imensurável, incalculável, ilimitado, desse tesouro de Cristo Jesus. Então você vai ter que me ajudar, tu vai ter que me ajudar, para que a gente possa entrar na sala do tesouro. Porque eu não sou capaz de reproduzir isso ou te conduzir nessa direção, só pelo Espírito Santo e pela palavra. Tu queres vir comigo? Amém? Podemos orar um com o outro, para que o Senhor abra a sala do tesouro, nos abra esse insondável tesouro das riquezas que encontramos em Cristo Jesus. Nós confessamos toda a limitação nessa manhã, Senhor. Toda a nossa incapacidade natural. Por isso recorremos ao sobrenatural. Recorremos a Ti, querido Paráclito, Espírito Santo, e à luz da Tua palavra para nos apontar a Cristo. Rasgar o véu, nos colocar dentro desse tesouro insondável, das riquezas que temos em Ti, Cristo Jesus. Por isso, todo véu cai por terra agora, as escamas nos nossos olhos caem por terra, passividade cai por terra, todo e qualquer tipo de estagnação, engessamento espiritual, bloqueio mental cai por terra. Queremos ter um espírito ávido, um espírito desejoso, queremos ter um foco na nossa mente e coração para retermos a Tua palavra, e que isso possa ser prática em nossa vida, e que possamos entrar nesse novo mês de outubro, sabendo que o nosso Deus, em Cristo, há de suprir, aleluia, cada uma das nossas necessidades. E nós queremos abrir com a chave, Senhor, do Teu tesouro, Cristo Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Pedimos isso ao Pai, em nome do Filho, sabendo que pelo Espírito Tu vai nos conduzir a essa completa revelação. Aleluia. Nessa introdução, vou fazer de duas formas, dois resumos pequenos. Me ajudou 4 frases de um irmão falando a respeito dessa grandeza da obra de Cristo. A primeira é a obra que Cristo realizou por nós. A obra que Cristo já realizou por cada um de nós, executando essa tão grande salvação. Vou citar 4 frases que vai nos ajudar a compreender essas insondáveis riquezas de Cristo. Tentar palpar, tentar tocar, ser algo tangível, algo tocável aqui, algo prático. Então, primeira coisa, essa tremenda obra que Cristo realizou por cada um de nós, realizando a nossa salvação. Essa tão grande salvação, como fala lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que nós não podemos negligenciar uma tão grande salvação. Romanos 4, 24 e 25 vai falar que Ele foi entregue pelas nossas iniquidades. Sempre lembro do João Nelson, ele repete muito esse versículo. Que Ele foi entregue pelas nossas iniquidades e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a obra de Cristo na cruz, a morte e a ressurreição dele. A morte dele nos leva ao perdão, à redenção. Toda a obra de Cristo através da morte dele, mas também a ressurreição nos justifica e nos coloca diante do nosso amado Senhor. A segunda frase é a obra tremenda de Cristo em nós, pelo Espírito Santo. Ou seja, não somente realizou por nós, mas Ele começa a operar em nós. E aí entra o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, e vou pedir para colocar na tela Efésios 1:13, que vai nos falar, depois de termos crido no Evangelho que nos foi pregado, daquela palavra que nós ouvimos, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, as boas novas da nossa salvação, tendo nele também crido, recebemos o selo do Espírito Santo da promessa, ou seja, o Espírito Santo
Tá? A pessoa do Espírito, em nosso espírito, agora há um carimbo de Deus. Então, há a obra de Cristo em nós, através do Espírito Santo. A terceira frase é a obra de Cristo entre nós, a sua igreja. Olha só como é tremendo, nós estamos só tangenciando, mas é insondável. Então, a obra de Cristo por nós, realizando essa tão grande salvação, a obra de Cristo em nós, através do Espírito Santo, então, aplicando aquilo que Cristo realizou, agora Ele aplica em nós pelo Espírito Santo. A terceira dimensão é a obra de Cristo entre nós, 2 ou 3. O texto conhecido de Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, nós somos mais do que isso aqui, Cristo Jesus está entre nós, ali eu estou no meio. Cristo Jesus cabeça, expressado através de Cristo Jesus o corpo. Então, é a igreja, a obra de Cristo entre nós. Maravilha, né? Formando a sua igreja. A quarta frase, que me tocou muito e anotei desse amado irmão, falando a respeito agora também da obra de Cristo através de nós. Não somente por, não somente em, não somente entre, mas também através de nós. Realizando uma obra tremenda e grandiosa também, como esse ministério neste mundo de serviço e de missão de alcançar os perdidos e de fazer discípulos sendo e fazendo discípulos. Vou te dar um texto que sempre me lembro do Moacir, Romanos 15, 18. Romanos 15, 18, coloca para nós na tela. Ele vai falar que não ousarei falar sobre coisa alguma, diz Paulo, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, ou fez por meio de nós, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Ou seja, Cristo quer realizar uma obra tremenda através de cada um de nós. Nós estamos falando das insondáveis riquezas de Cristo, que Ele opera através do seu Evangelho, das boas novas, que Ele nos disponibiliza para nós sermos participantes dessa obra tremenda e grandiosa. Uma outra forma, nessa introdução, de apresentar essas insondáveis riquezas de Cristo, são 3 estágios, se eu posso colocar assim, que cada um de nós temos na vida cristã. Começa com a salvação, depois santificação e depois serviço. Serviço no meio da igreja, a obra de Cristo entre nós. O serviço através de cada um de nós como discípulos neste mundo, sendo sal e luz, sendo proclamadores, sendo discípulos e fazendo discípulos, fazendo diferença na nossa geração. Ou seja, Deus quer que cada discípulo, por isso nós estamos como igreja, como um centro de treinamento, como uma obra em andamento, como uma preparação de guerreiros do Senhor Jesus para esses dias do fim, onde o Senhor vai levantar milhares e milhares e centenas de milhares e milhões de pessoas convertidas, em todas as línguas, povo e nação. Geralmente eu tenho viajado para países onde eu entendo, seja espanhol, seja inglês, seja sueco, norueguês, dinamarquês, né, alguma coisa de alemão, alguma coisa de Flemish. Eu não me sinto tão perdido nessas nações, mas em Indonésia não entendia nada. Nada. E ver ali, ouvindo e vendo essas pessoas cantando, se derramando diante do Senhor, numa língua completamente distinta, encheu nosso coração de alegria, de fé, de gozo, porque assim vai ser diante do trono de Deus. Toda tribo, povo, língua e nação. Conhecemos um irmão, um rapaz novo, uns 30 e poucos anos, de Papua, né, que o Ismael tinha conhecido no México. Os dois se encontraram, ele disse, mas eu te conheço, mas de onde? Né? Se identificaram que tinham estado juntos em México, e agora estávamos juntos ali com Ed Léo. Que rapazinho precioso, trabalhando ali naquela parte, no sul da Indonésia, dezenas de igrejas ali, ministrando. Toda parte, todo lugar, Deus está levantando homens e mulheres. Você diz amém?
Então, Deus opera em nós essa tão grande salvação, Ele vem nos conduzindo para essa obra de santificação, mas não conclui ali, por favor. Todos nós, sem exceção, como discípulos vinculados, nós precisamos chegar na frutificação, no serviço. Amém, amados? Neste mundo, nessa missão que Deus tem para cada um de nós. Então, cabe a nós compreendermos muito claro todo esse querigma. Para que isso aconteça, nós precisamos entender esse querigma, essa verdade proclamada de Cristo Jesus, para que possamos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. A maioria de nós conhecemos bem o querigma de proclamação. Eu creio que a maioria de nós sabe as 8 verdades de que, o Verbo eterno que sempre existiu se tornou homem, uma vida perfeita e irrepreensível, uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, diz lá em 1 Coríntios 15:3, foi exaltado, hoje Ele governa e reina para todo sempre, e em breve voltará. O saber as 8 verdades e proclamar isso para as pessoas é algo crucial. Mas não somente o querigma de proclamação, e aqui vem atenção, por favor, mas nós precisamos entender também o querigma de edificação, dentro do que Cristo fez por nós na cruz, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua exaltação e aguardando a sua vinda. Porque tudo isso tem conexão direta conosco. Não somente para a introdução da nossa salvação, crendo no Evangelho, na obra que Ele fez por nós, mas também nos vendo juntos, incluídos em Cristo. Você diz amém? Repita comigo: as insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho, as boas novas das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Vem, Espírito Santo querido, toca em cada um de nós, abrindo os olhos, tirando, Senhor, qualquer véu do nosso coração, da nossa mente, qualquer estagnação, qualquer passividade do nosso espírito, para que possamos ter um zelo pela Tua palavra, Senhor, um ardor em acolhermos toda a Tua vida e toda a Tua obra, e a aplicação disso na nossa vida, Senhor Jesus, para que possamos desfrutar tudo aquilo que temos em Cristo Jesus. Senhor, nesta manhã, eu quero despertar pelo Teu Espírito fé, eu quero reproduzir pela Tua palavra uma medida recalcada e sacudida de fé, de fome e sede, de desejo, de entrar na sala do tesouro e Te conhecer mais, Cristo Jesus. Eu reparto do meu espírito para com Teu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 5, quando fala resumidamente sobre isso, ele vai nos falar que tanto a morte como a vida de Cristo Jesus nos salva. Romanos 5, 1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem, por meio de intermédio de quem, obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 8, 9 e 10, vai dizendo que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, da condenação, da culpa. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Eu queria pegar cada um de vocês pelos ombros e olhar dentro do teu coração, nos teus olhos, e te chamar a atenção para essa atenção da morte, mas também da vida de Cristo Jesus. Não somente a morte nos salva, mas a vida de Cristo, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele reina e governa para todo sempre. Nós aguardamos a volta de Cristo, ressuscitado e vivo está. Amém? Mas não somente a morte dele, sepultamento, ressurreição e exaltação nos salva, mas a própria vida. Tu sabia que, por mais que na cruz Deus operou em Cristo toda a salvação, Jesus continua trabalhando no céu? Ele tem 2 ministérios. Não sei se vai te surpreender. Jesus tem 2 ministérios em vida como exaltado à destra do Pai. Quem sabe? A primeira é a intercessão por nós. Tanto Romanos 8 fala, como Hebreus 7, 25, como 9, 24 de Hebreus vai dizer que Ele está à direita intercedendo por ti e por mim. Yes! Aleluia! Se tem uma oração que o Pai atende, é do Filho. E Ele está orando por ti. O Filho está orando por ti. Para que tu comece a desfrutar das insondáveis riquezas que Ele realizou na cruz, na morte, no sepultamento, na ressurreição, na exaltação, no governo, no senhorio dEle. Então Ele ora para que o Espírito que está em nós comece a revelar as grandezas de Cristo. Você diz amém? Quem sabe do segundo ministério que Jesus continua exercendo? Como é que é? Não consegui pegar. Advogado, tá certo? Intercedendo como advogado diante do Pai. Creio, colocaria junto na intercessão. Mas tem mais uma ainda. Repartindo os dons, que começa com o batismo do Espírito Santo. Quem é o batizador até hoje? Jesus. Ele não só batizou no passado, cada batismo no Espírito Santo, quem realiza é Cristo. Você diz amém? João Batista falou, eu batizo com água, mas verei a outra além de mim, depois de mim, alguém que vos batiza no Espírito Santo e com fogo. Até hoje, ele batiza cada discípulo com o Espírito Santo e com fogo, para que o Espírito opera essa obra de Cristo em nós. Aleluia. Levanta as tuas mãos comigo, se quiser, só para mexer um pouco, né? Diga para o Senhor, obrigado, Senhor. Que maravilha. Temos recebido do Espírito Santo. E Tu intercede por nós. E o Espírito intercede em nós. Tu roga bem ao Pai, diante do Pai por nós. Para que a obra seja completa. Obrigado. Obrigado, Jesus. Que tremendo, Senhor, a Tua obra. Queremos Te dar glórias nessa manhã. Abra a Tua boca e diga, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que tremenda é a Tua obra, Senhor. Vem num rápido revisão biográfica aqui comigo. Efésios 2, quando fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu creio que Efésios 2 é o capítulo por excelência que vai nos falar ali de como nós estávamos antes de Cristo. Ele vai dizendo, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os tais também nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se tu quer um plus, abra comigo em Tito 3:3. É um versículo só, mas é autobiográfico. É terrível. Tito 3:3 vai dizer, nós também no passado, nós éramos insensatos, desobedientes,
desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo, ali odiando e odiosos, odiando-nos uns aos outros. Para mim, esse texto de Tito 3:3 é um complemento de Efésios 2, de 1 a 3 ali, da nossa realidade espiritual que nós estávamos antes de Cristo. Nós ainda estávamos em Adão, no primeiro homem, completamente nascidos na carne, independentes de Deus, mortos espiritualmente para com Deus, éramos 2/3 de pessoa, o nosso espírito apagado para com Deus, sem relação, sem vida, sem consciência, sem intuição, sem adoração, sem comunhão com o próprio ser. A ausência de Deus, que é vida, Zoé, é morte. Nosso espírito sem comunicação com o próprio Senhor e Criador. Éramos alma e corpo, mortos para Deus em nossos delitos e pecados, mas vivos para o pecado. Olha como é que poderia dizer aqui? Olha como é que eu vou dizer assim, esse contrassenso. Mortos para Deus, mas vivos para o pecado. Extremamente ativos para o pecado. Essa era a tua e a minha condição. Filhos da desobediência, filhos da ira, segundo o curso deste mundo, segundo Satanás. Versículo 12 vai dizer: naquele tempo estávamos sem Cristo, Efésios 2, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus neste mundo. E Romanos 3, ainda quando fala sobre isso, ele diz que nós éramos completamente inúteis para o propósito eterno de Deus. Essa era a tua e a minha realidade em Adão, sem Cristo. Mas eu quero te falar das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Mas Deus, Efésios 2:4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente, através, por meio, em Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou. Se não bastasse, nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitura, poema de Deus. Criados de novo em Cristo Jesus. Para boas obras, para missão no mundo, para serviço, para fazermos diferencial. Os quais Deus de antemão preparou para que tu e eu pudéssemos andar nelas. Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Ele se tornou o nosso substituto. A nossa morte, culpa, condenação e acusação, tudo Ele levou sobre si na cruz. A obra dele, a morte dele, o sangue derramado nos justifica, nos perdoa, nos compra na redenção de escravos, remissão, redenção, nos adota agora como filhos amados, remove a culpa, a condenação, as acusações, nos vivifica, nos dá do seu Espírito, nos torna nova criação, não só individualmente, mas coletivamente. Uma nova criação agora através do segundo homem. Porque Cristo Jesus, Ele é o último Adão. Atenção, não é o segundo. Graças a Deus. Acabou a encrenca braba. Toda inutilidade, toda impossibilidade. Tudo aquilo que estava danificado
pelo pecado destruído, onde nós, desgarrados e longe da glória de Deus, inúteis para o seu propósito, agora através de Cristo Jesus, o segundo homem e o último Adão, encerra tudo isso naquela cruz, através da morte, através do sepultamento, através da ressurreição, ressuscita em novidade de vida, agora o protótipo de uma segunda criação, sem o DNA do pecado, completamente de uma semente viva, que nos regenera junto com Ele, para os tesouros insondáveis das riquezas de Cristo Jesus. Deixa eu te dar um texto de 1 Pedro 2,24. Antes eu estava falando a respeito que nós, mortos para com Deus, vivos para o pecado. Agora em Cristo. Ele que sofreu sobre o madeiro os nossos pecados. Para que nós, agora qual é o nosso novo status? Mortos para o pecado. E vivos para Deus. Vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, fomos sarados, confirmando a palavra de Romanos 6. Senhor, antes o meu status em Adão era morto para Deus e vivo para o pecado. Agora, em Cristo, aleluia, por causa da morte dele e por causa da minha inclusão na morte, no sepultamento e na ressurreição dele e na exaltação dele, agora em Cristo eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Você tem que dar um aleluia aí, tia. Mas barbaridade. Estou ficando preocupado, acho que tu não é convertido ainda. Ai, Jeová, você precisa reagir. Eu estou falando que toda encrenca braba do pecado, do diabo, do mundo, dos demônios, das potestades, tudo foi resolvido por Cristo na cruz. Enfermidades foram resolvidos por Cristo na cruz. O velho homem, a nossa velha natureza, o corpo do pecado, o mundo, a carne e o diabo, não só por causa da substituição de Cristo na cruz, tomando nosso lugar, mas atenção, da nossa identificação com Cristo. São dois aspectos. E aqui é que vem o querigma de edificação, não só de proclamação, que precisamos tomar para entrar na sala do tesouro, para poder desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo Jesus para cada um de nós. Porque o Senhor tem nos chamado para um padrão de vida que é vida e abundância. Mesmo no meio da dificuldade, da provação, das lutas, o Senhor nos chama para esse reinar em vida, sabendo que em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades é suprida por meio de Cristo, como o Rogério profetizou aqui, para cada dia deste outubro, e para cada dia da nossa vida até o final. Deixa eu te conduzir um pouco mais. Nós em Cristo, e Cristo em nós. Querigma de edificação. Efésios 2,13, de novo tem esse mas. Telmo já nos ministrou lá na Marilã, a respeito, na Marilã não, na Monteiro, ele ministrou sobre esse mas de Deus, muito mais de Deus. E aqui de novo tem, mas Deus, mas agora, qual é o teu novo status? Diga comigo em voz alta. Em Cristo, mais alto, vamos lá. Eu sei que é difícil, mas você precisa abrir a boca e falar. Em Cristo Jesus. Nós que estávamos longe, agora fomos aproximados. Então, há um mas, há um diferencial, que muda todas as coisas. Agora, em Cristo. Por isso que não somente a substituição de Cristo por nós, mas também a nossa identificação com Ele.
Nós estávamos lendo aqui Efésios 2, vou repetir para ti. Deus sendo rico, versículo 4 e 5, estando mortos. Primeira coisa, Ele nos deu vida. Juntamente com Ele nos ressuscitou. Então, nossa morte, a morte de Cristo é a nossa morte. O sepultamento de Cristo é o nosso sepultamento. Romanos 6 explicita isso muito bem. Agora, a ressurreição dele, nós fomos ressuscitados juntamente com ele. E se não bastasse, aqui eu perco o ar, fico sem fôlego, precisa baixar a máscara, né? Porque me falta ar. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora, nos séculos vindouros, Ele começa a descortinar a suprema riqueza da sua glória. Me traduz isso. Me explica. Eu preciso de colírio. Eu preciso de revelação. Eu quero ser participante ativo dessa graça superabundante que opera na vida de cada um de nós. Ele nos leva para um patamar superior. Sai da rotina, sai da estagnação, sai de qualquer passividade. Começa a desfrutar de um olhar diferencial. Por cima, vendo a riqueza que Deus derramou através da obra de Cristo Jesus. Oh, Senhor, nossa co-morte com Cristo, nosso co-sepultamento com Cristo, nossa co-ressurreição com Ele, nossa co-exaltação com Ele agora nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Abra comigo em Colossenses. Aí eu vou lembrar do Rogério. Tem alguns versículos que marcam, né? Cada vez que nós falamos ali de Colossenses 3, 4, eu me lembro do Rogério. Ele que é a nossa vida se manifestar. Mas como é que começa? Colossenses 3, versículos 1 em diante. Se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensemos nós nas coisas lá do alto e não nas que são na terra. Por quê? Porque a nossa vida, ela foi morta com Cristo na cruz. E agora a nossa vida em Cristo está escondida juntamente com Cristo em Deus. Mas aonde está Cristo? Vamos lá. Onde está Cristo? À direita de Deus Pai. E tu estás aonde? Em Cristo. Nos lugares celestiais. Cristo que é a nossa vida. Se manifestar, nós também seremos manifestos com Ele em glória. Certamente esse versículo aponta para a vida de Cristo. Mas também, eu tenho certeza pelo meu Espírito, que também se refere aqui agora, à vida ressuscitada de Cristo em nós, pelo Espírito Santo, se manifestando no teu dia a dia. No meio das tuas problemáticas, desafios, complicações, que eu e você, nós todos temos. Mas Deus nos chama para sermos mais do que vencedores e reinarmos em vida, assentados com Cristo, desfrutando dessa sala do tesouro. Gálatas 2 vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. 19, 20, o texto tão conhecido. Agora Cristo que é a nossa vida. Gálatas 3, 27 vai dizer que todo aquele que é batizado em Cristo é revestido. Então há eu não sei a palavra, você me ajude. Há um negócio que nós estamos nele e ele está em nós. Nós somos revestidos dele e ele habita em nós pelo Espírito. E através da fé, do arrependimento e do batismo, agora nós fomos enxertados nele, na videira verdadeira. E agora meu novo status, minha nova realidade, minha atmosfera, onde eu vivo, respiro, caminho, ando, proclamo, discipulo, ganho vidas, vivo em vitória, é através
da minha união com Cristo Jesus. De uma irmã chamada Ruth Paxson. A vida cristã não é meramente uma vida convertida, nem mesmo uma vida consagrada, mas a vida cristã é a vida de Cristo. Vou repetir, porque às vezes pode ser que tu, como eu, rateia em tentar gerar algo no braço, na força, na carne, no esforço, achando que nós podemos algo em nós, de nós, por nós. Mas o Senhor nos chama, John, não tenta. Tu já está morto com Cristo na cruz. Foste ressuscitado e a vida que habita em ti agora é a minha vida. E eu te puxei comigo na exaltação, nos lugares celestiais, para desfrutar dessa glória, dessa vida de vitória. Não é mais a tua vida, é a minha vida ressuscitada, exaltada, poderosa, tremenda, que em ti atua. Revestido de Cristo, enxertado em Cristo, Cristo em nós, pelo seu Espírito, a obra de Cristo por nós, a obra de Cristo em nós, a obra de Cristo cada vez mais entre nós, e vai chegar lá, através de cada um de nós, porque esse é o propósito. Receber a Cristo Jesus como Salvador, coroá-lo como Jesus Cristo, Senhor e cabeça dessa nova criação, e vivermos por meio de Cristo Jesus a nossa vida. Vou te convidar de novo. Levanta tuas mãos comigo. Eu quero te receber como meu Salvador. Eu quero confirmar que essa tão grande salvação de tudo que tu realizaste, eu quero para a minha vida. Eu quero te coroar como Senhor e Queridos, como cabeça da minha vida e da nova criação coletiva, desse novo homem que tu está gerando para a eternidade. E eu quero desfrutar das insondáveis riquezas da vida de Cristo Jesus. 3 coisas para final. Estou chegando lá, Rogério. Estamos indo. Mas estamos bem. Posse, posição, posse e privilégio. Dá mais um PPP aí. Posição em Cristo. Posse, aquilo que temos recebido pela posição. Privilégios, daquilo que Ele nos tornou. Só vou mencionar para que você fique com aquele gostinho. Depois tu tem que fazer o tema de casa. Te lembra que tem um infinito diante de ti. Você não pode ficar na beiradinha. Você tem que entrar na sala do tesouro. A primeira coisa é a nossa nova posição. É uma realidade espiritual. Se não me falta português, em Cristo é uma preposição e um nome e um título. Em Cristo Jesus. Porque é Ele ressuscitado, é Ele exaltado. Não é Ele terreno, não é Jesus terreno. É Cristo exaltado, ressuscitado e exaltado, que Ele nos inclui nele. Eu já tinha ouvido falar do Moisés falar para nós 147 vezes em Cristo no Novo Testamento. 143 ou 147? 247, pode ser também. Eu achava que era 147. Não tem problema. Um outro irmão chamado A.T. Pierson fala que é 130 e alguma coisa. Um outro irmão chamado Eric Sauer fala que são 164 vezes no Novo Testamento, em Cristo, ou seus correlativos. Nele, através dele,
por meio dele, no intermédio dele, por aquele. Ou seja, todos esses sinônimos. Eu quero dizer para ti que eu estou numa nova tarefa. Outro dia a Marta reclamou que a minha Bíblia estava caindo aos pedaços, que não dá nem para ler nele, porque tem tanto grafite aqui, post-it que está, né, que não dá nem para achar os versículos. E ela me deu um cutucãozinho de amor, assim. Disse, John, está na hora. Eu disse, está na hora. Vou pegar uma Bíblia fresquinha, novinha, e vou marcar tudinho nele. Em Cristo Jesus. Eu vou entrar num novo descobrimento do tesouro. Eu quero ver tudo que tem de Cristo para mim. Porque essa é a minha nova realidade. Esse é o meu novo status. Essa é a minha atmosfera. Esse é meu habitat. Esse é meu nicho ecológico. É onde eu habito, onde eu respiro, onde eu vivo. Eu estou em Cristo. Já comecei. O problema é que eu começo com uma cor, depois misturo de novo, porque eu não sei. Eu confundo, mas está lá, vou rebiscar. E cada vez eu vou lembrando, santidade em Cristo Jesus. Justiça em Cristo Jesus. Redenção em Cristo Jesus. Nele, em tudo, fomos enriquecidos, tanto no falar como no conhecimento, em Cristo Jesus. Quero te convidar a vir comigo. Esse irmão Pearson fala, se tu começa a ler Romanos, tu vai ver a nossa justificação em Cristo. Se tu ler Coríntios, tu vai ver a nossa santificação em Cristo. Se tu ler Gálatas, tu vai ver a nossa liberdade em Cristo. Efésios, a nossa unidade em Cristo Jesus. Colossenses, a plenitude de Cristo para cada um de nós. Filipenses, a alegria. Inverti, né? Efésios, Filipenses, Colossenses. Filipenses, a alegria em Cristo Jesus. Em qualquer situação. Tessalonicenses, a expectativa da glória em Cristo Jesus. A nossa posição agora, assentados, nós precisamos trazer para a nossa prática diária. Há 257 anos atrás eu li, na minha juventude, um livretinho do Watchman, assentados, andando e resistindo. Naquela época só tinha em espanhol, pois acho que ainda tem em português, em algum sebo por aí. Assentados em Cristo, para andar em Cristo, para resistir o inimigo em Cristo. Mas começa de uma posição de vitória em Cristo. Por isso que nós podemos andar em santidade e podemos ter vitória sobre o inimigo, porque o inimigo está debaixo dos nossos pés. Porque nós estamos em Cristo. Posição. A segunda palavra-chave é posse. Efésios 1:3 vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como é que termina o versículo? Se eu tivesse uma caneta aqui, já sublinhava ali, né? Eu não resisto, eu tenho que colocar ali, em Cristo. Aí tu pensa, eu tenho que me estender, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me esticar, eu tenho que fazer esforço para desfrutar dessa sorte de bênçãos espirituais, porque estão lá em Cristo, nas regiões celestes. Não. Inverte a ordem. Tu estás aonde? Em Cristo. Assentado com Cristo aonde? Nos lugares celestiais, epiporanos. Aonde estão todas as bênçãos.
Eu tenho que orar em línguas. Estamos lá. Em Cristo. Onde Colossenses 2 vai dizer que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão escondidos. E estão ocultos em Cristo. Mas agora eu estou em Cristo. Colossenses 2, versículo 2 e 3 vai dizer: em quem todos os tesouros, toda a riqueza do Pai, do Filho e do Espírito estão em Cristo. Estão ocultos para os outros, mas não mais para ti e para mim. Porque agora eu estou sentado com, se fosse mineiro, eu diria, com a faca e o queijo na mão. É só cortar. Eu queria tanto te sacudir, eu queria te virar pelo avesso. Eu queria te tocar, impor as mãos, os pés, para tu te dar conta da riqueza que há no Pai, através do Filho, e do que Cristo fez por nós, nos colocando ali, com a mão na massa, junto com Ele. Tudo que eu preciso está em Cristo, e eu fui incluído na morte, sepultamento, ressurreição, exaltação, e agora eu posso, pelos séculos vindouros, desfrutar das riquezas incalculáveis de Cristo Jesus. Romanos 8:32, coloca na tela, querido. Olha só, que aquele que não nos negou, mas pelo contrário, não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tem posse das bênçãos de Deus, mas elas estão juntamente com Cristo. Só que de novo, tu estás aonde? Enxertado em Cristo. Então aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nos o entregou, porventura não nos dará tudo que eu preciso: vitória, fortalecimento, renovo, ânimo, alegria, expectativa, novos sonhos, energia, graça, riqueza, dons, ministérios, vidas. Senhor, tudo está em ti e está no Filho, e através do Filho, para a glória do Filho, eu posso compartilhar essa riqueza. O diabo fica doido quando eu prego sobre isso aqui, porque ele está sendo denunciado. Ele é ladrão, ele vem matar, roubar e destruir, te tentando levar a uma vida medíocre, uma vida de apenas sobrevivência, apenas conseguindo respirar. Mas o Senhor nos chama para um patamar diferenciado. Come on, vamos lá, reinar em vida hoje, com as limitações que tu possa ter. Eu não estou ignorando elas, eu tenho. Mas o Senhor nos chama a não viver pelos limites, pelos paradigmas, quebrando. Senhor, eu quero algo distinto. Deixa eu te ler uma frase aqui. Estar em Cristo é estar onde Ele está. É ser o que Ele é. E compartilhar o que Ele tem. Vou repetir. Estar em Cristo, nessa possessão, nessa posse de todas as bênçãos espirituais, juntamente com Cristo, é estar onde Ele está. É ser o que Ele é. E é começar a desfrutar e compartilhar o que Ele tem para a vida de cada um de nós. Eu preciso ouvir um aleluia, glória a Deus forte. Isso, levanta as tuas mãos e diz aleluia! Uhul! É estar onde Ele está, é ser o que Ele é, e é compartilhar o que Ele tem para mim.
o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, aflições, provações, dificuldades, desafios. Em Cristo eu tomo posse. Como se não bastasse ainda o privilégio, como filhos amados, como herdeiros e co-herdeiros. Efésios 1:5 vai dizer, nos predestinou para Ele, para essa adoção de filhos por meio, através de Cristo, de novo, segundo a sua boa vontade. E Romanos 8, quando ele vai falando do Espírito Santo que testifica em nós que nós somos filhos, e que sendo filhos, ele também nos fez co-herdeiros e herdeiros. Versículo 17, Romanos 8, pode colocar na tela. Se nós somos filhos, somos também herdeiros. Somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ontem a Martinha começou a olhar e eu estava vendo essa palavra, mas o Espírito me impulsionou de assistir a segunda palavra do Coneglian, isso? Do Retiro dos Jovens, sobre paternidade e filiação. Começamos ali a chorar juntos diante do Senhor, a dar aleluia e glória a Deus. Privilégio, eu sou filho. Como filho, sou co-herdeiro. Como co-herdeiro de Cristo, sou herdeiro de Deus. Porque eu estou em Cristo Jesus. Amado. Amado. Deus é Pai. Ninguém pode roubar essa verdade de ti. Ontem eu fui tocado pela palavra que ele trouxe dessa urgência. Dessa urgência de que cada discípulo, o mais rápido na sua vida cristã, salvação, santificação e serviço, precisa de entrada ter essa paternidade resolvida. Como filho, desfrutar da posição, da possessão e dos privilégios que Deus tem para cada um de nós. Concluo citando uma frase. Perto, muito perto de Deus. Mais perto não poderia estar. Pois na pessoa do seu Filho, estou tão perto quanto Ele. Querido, muito querido para Deus. Mais querido não poderia ser. Na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, sou tão querido quanto Ele. Vou repetir. Privilégio, além da possessão, além da posição. Perto, muito perto de Deus, mais perto, eu não poderia estar. Pois na pessoa do seu Filho, eu estou tão perto quanto Ele. Escuta bem, querido irmão, querida irmã. Querido, querida, muito querido para Deus. Mais querido não poderia ser. Pois na pessoa do seu Filho, és tão querido quanto Ele próprio. O Filho amado, no qual temos todo o prazer. Te convido para colocar de pé. Queres orar um pouco em línguas comigo? Deixa o Espírito ministrar ao teu espírito essa verdade.
Da nossa posição em Cristo. Por causa da posição, podemos desfrutar da posse e dos privilégios, para podermos servir na missão que temos neste mundo, com base na vitória. Obrigado, Jesus. Queria te convidar de tu orar com a pessoa que está no teu lado, seja um irmão, seja tua esposa, teu marido, seja um companheiro de ministério. Começa a repartir com o Espírito Santo, impõe a mão e ministra ao espírito daquela pessoa, do teu irmão. E depois ele contigo, para que teu espírito seja despertado diante dessa palavra gloriosa, das insondáveis riquezas de Cristo. Começa a orar em línguas, impõe a mão, profetiza. Nenhuma necessidade vai ser deixada de ser suprida, porque Cristo, Jesus, nele, através dele, por meio dele, nós estamos nele, tudo vai ser suprido na tua vida. Começa a profetizar, começa a abençoar, rompe a barreira, rompe a inércia, rompe a passividade. Profetiza, se o Senhor te der uma palavra de conhecimento, entrega essa palavra. Se tu vê alguma resistência espiritual, repreende em nome de Jesus. Seja ousado, seja intrépido. Começa a profetizar a glória de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Mais poder ainda, Senhor, mais óleo de revelação no nosso espírito, mais colírio sobre nossos olhos espirituais, para que possamos sair daqui completamente cheios das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, desfrutando dessa nova vida, mas não somente para nós, mas para que através de nós a vida de Cristo se manifeste para muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas línguas e nações. A tua igreja se levantando, Senhor. Obrigado, Jesus.